Então, muito boa noite a todos vocês. Antes de pegar o microfone aqui, Doraci está chegando ali agora, parou ali na minha frente e disse: Padre, se supera, porque ontem foi ótimo. Ou seja, eu já estou começando bem, né? Estou muito bem aqui, né? E eu sei que amanhã vai ser melhor, então... Que bom, né? Que bom, vamos fazer a vontade de Deus. E a mim foi passado o seguinte tema: Santa Missa, uma história de amor. Eu achei bastante inusitado esse tema, nunca tinha pensado na Santa Missa como uma história de amor e pensei, será que esse povo está batendo bem da cabeça quando escolheu os temas desse jeito? Será que eles têm noção realmente do que é que eles estão querendo que eu fale aqui? E aí eu fui pensar, né? Será que dá pra gente falar sobre Santa Missa como uma história de amor? E eu acho que dá. Eu acho que dá, e dá pra falar muita coisa. Mas antes da gente falar de Santa Missa, o que é que nós vamos falar? De história de amor, é isso aí. Então eu quero que levante a mão pra mim, quem gosta de assistir filme de romance. Levanta a mão, sem vergonha. Sem vergonha, vejo uns homens corajosos, vejo uns homens meio tímidos, não sei se eu gosto, não, eu gosto de Velozes e Furiosos 10, né? Romance é romance, né, gente? E eu pensei em 3 filmes de romance, eu vi que grande parte aqui das pessoas que estão aqui, eu pensei em 3 filmes de romance para a gente comentar um pouquinho, que vai nos ajudar a compreender um pouco a Santa Missa. Lembrando uma coisa, toda analogia, eu vou apresentar algumas analogias aqui para vocês, toda analogia, ela tem uma pequena semelhança com aquilo que nós vamos falar, mas ela carrega uma grande dessemelhança, certo? Então eu vou falar dos filmes e vou falar das analogias, mas não pensem que eu estou falando da Santa Missa ainda. Nós vamos falar de filme, e vocês vão segurar um pouquinho para a gente fazer a relação. O primeiro deles foi lançado em 2004. Uma história bem básica. Ele, pobretão, do interior. Ela, menina rica, que foi passear no interior, e eles se apaixonaram perdidamente, imediatamente, vorazmente, com todo aquele amor que a paixão, que só em um filme apresenta para nós, consegue unir 2 corações. Eu estou falando do filme, que talvez vocês conheçam, chamado Diário de uma Paixão. E o que acontece no filme Diário de uma Paixão? O Noah, que é o personagem principal, ele se apaixona perdidamente pela Ellie quando ele vê ela pela primeira vez lá no parque. Eu me lembro quando eu assisti esse filme, eu era adolescente, sabe? Adolescente é adolescente, né, gente? Eu pensei, nossa, que bonito, né? Como seria bom se eu tivesse essa história de amor. Aí eu virei padre. Então, eis-me aqui. Graças a Deus eu virei padre. Porque no filme é uma coisa, na vida real... Então, e qual é o enredo do filme? Bom, é o enredo de todos desses filmes de romance. Ele vai se esforçar ao máximo para ficar com ela resiste num primeiro momento, se faz de difícil, e aí eles começam a ter aquela paixão enlouquecedora um pelo outro, e os pais dela não gostam, porque ela é rica, ele é pobre. Ela é de classe social mais elevada, ele é de classe social mais baixa, mas ele está disposto a se sacrificar, a se doar, a se entregar, para fazer tudo por ela. Não dá certo. Acabam as férias, acaba aquele sonho de verão que eles viveram, ela volta para a cidade e ele manda carta para ela todos os dias durante 2 anos. Olha, eu nunca conheci um homem assim. Talvez exista, mas em filme tudo é possível, né? E as mulheres, quando assistem esses filmes, pensam, nossa, como eu queria alguém que me mandasse carta todos os dias. E não só ele mandava carta, como ele não recebia nenhuma mensagem, nenhuma resposta. Imagine você, meu caro varão, meu caro amigo que está aqui presente, mandando mensagem no Zap Zap da sua amada todos os dias durante 2 anos e não recebendo nenhuma resposta. Você continuaria sim ou não? Sim. Pois é, o Noah continuou. Ele foi até o fim. Depois a gente descobre que a mãe dela interceptava as cartas, escondia. Sogra é um problema, né, gente? Ai, meu Deus do céu. E aí, enfim, ela noivou com outro cara, um cara rico, no padrão dela.
Mas ele não só mandava as cartas, como depois ele comprou a casa que ela queria. Ele reformou a casa que ela queria. E ele não se envolveu com mais ninguém, esperando por ela. Até que ela viu a casa, e aí eles morreram de amores mais uma vez, e enfim, tem todo um problemão, e acabaram se casando. Mas o que é interessante nessa história? Se você não assistiu, eu vou contar o final de todas, tá bom? Sinto muito, mas faz parte da minha fala aqui hoje. O que é o interessante nessa história? Que ao mesmo tempo em que vai sendo contada essa história da Noah e do Noah e da Ellie, nós temos um casalzinho de idosos numa clínica para idosos, e o senhorzinho ele está com um diário na mão contando a história, e na medida em que ele vai contando a história, a gente vai vendo a história passar na nossa frente no filme. E a história deles, ela tem Alzheimer, e ele está contando a história deles para ver se ela se lembra de alguma coisa a respeito da história deles. Porque ele tem firme consigo que se ela se lembrar, é porque o amor deles é realmente muito forte. E ele investe, ele gasta tempo, ele abandona a vida dele para ficar lá contando a história de amor deles. Por isso que o filme se chama Diário de uma Paixão. É da paixão deles. Os filhos chegam a tentar intervir num dado momento, mas não dá muito certo. Ele diz, olha, eu só tenho ela, vocês estão criados, vocês vão viver a vida de vocês, eu vou cuidar daquela. A gente poderia dizer, né, que Deus me deu. Muito bonito, de fato. E num dado momento ela se recorda mesmo, ela percebe, Noah, somos nós, essa é a nossa história. E depois ela volta a se esquecer, tem um problemão, enfim, eles vão dormir juntos à noite, e eles morrem os dois juntos na cama, né? Assim, selando esse amor profundo que eles tiveram, né? E é pela narração da história que ela consegue se lembrar, pelo esforço dele, pelo sacrifício dele, que ela consegue se lembrar. Guarda essa informação com você. Segundo filme, esse é mais antigo, mas eu já era nascido. Nós estamos no ano de 1997. Mais uma vez, temos... O ano foi lançado, né? O ano em que se passa o filme, 1913. Mais uma vez nós temos um pobretão que está num bar disputando um ticket para a liberdade. E esse ticket vai levar ele num navio que vai cruzar o Oceano Atlântico até o Novo Mundo, América, Estados Unidos da América, sonho de liberdade para todos. E nós temos uma moça rica, maravilhosa, linda, cheirosa, fofa, cuja família está pobre e sabe que precisa casar para ter uma boa vida. E ela está indo para os Estados Unidos, sinônimo da liberdade, da vida nova e tudo mais, acorrentada e escravizada, porque ela não quer se casar. Se vocês não viram esse filme, pelo amor de Deus, o que é que eu tenho que fazer aqui? Cantar Celine Dion? Nós estamos falando do Jack e da Rose, do filme Titanic, que é um filme de romance, com toda certeza, mas tem mais do que isso, né? É um filme que agrada mais homens e mulheres. Diário de uma Paixão agrada mais mulheres, eu reconheço, né? E o Titanic, então, conta a história desse amor também impossível. Vejam, né? Mulher gosta disso, né? É amor impossível. É ele se entregando, ele se sacrificando. Ela não faz nada, ela só espera. Vem, me conquiste, me agrade, se entregue por mim. E é isso que ele faz. O Noah fez a mesma coisa lá no Diário de uma Paixão. Aqui o Jack faz a mesma coisa, porque ele não tem mais nada para perder, né? E ele encontra ela e ele fala, agora eu quero você, eu não tenho mais nada para perder. Vamos viver uma vida nova na América. E de fato, ela se decide por isso, porque a vida que havia sido montada para ela, por mais que correspondesse ao suprassumo de vida feliz, que a mentalidade da época acreditava ser uma vida feliz, era uma vida falsa. Era uma escravidão. Era uma escravidão. E ela não queria aquilo para ela de maneira alguma. De repente ela vê um homem de espírito livre, que não está preocupado com nenhuma regra social, nenhuma etiqueta, e que na verdade zomba daquilo, e ela fala, eu quero ser feliz, eu quero ser livre, né? E aí vocês sabem, eles vão lá na proa do navio, na ponta do navio, no pôr do sol, e ele fala para ela, confia em mim. E aí ele abre os braços dela. E ela olha, e ela fala, Jack, eu estou voando, Jack. Eu estou voando. E aí a cena já corta para o navio, já vai definhando assim para o navio que está lá debaixo
do mar e todo aquele drama que o filme Titanic carrega, né? E naquela noite, o navio bateu no iceberg, se rompeu, e o Jack, que antes lutava para mantê-los juntos, porque as classes sociais os separavam, agora ele luta para mantê-los juntos, porque a morte pode separá-los. E ele vai se esforçar até o fim. E no fim, quem se sacrifica? Ele. Se bem que eu acho que ele cabia em cima daquela porta. Mas ele se sacrifica. Ele se entrega, ele fica no mar congelante. E por fim, ela se salva e vai honrar a memória dele na vida maravilhosa que ela teve, etc, etc, etc. Até no final do filme ela pegar o coração do oceano e joga lá. Acabou a história. Pronto. É uma história muito bonita, é um filme maravilhoso, a gente fica empolgado, especialmente quando o navio começa a afundar mesmo, etc. Mas quero que vocês prestem atenção na história de amor, propriamente falando. E por fim, um terceiro filme, esse é mais antigo, mas as pessoas que assistiam Sessão da Tarde ali nos anos 2010, 2008, 2007, talvez tenham visto, se não viram no cinema, porque eu vi na Sessão da Tarde. E eu me lembro que quando eu vi esse filme na Sessão da Tarde, a minha mãe estava estudando para concurso na sala de casa, assim, né? E eu cheguei lá e falei para ela: mãe, assisti um filme antigo tão bonito, nem imaginava que fosse tão bonito. Aí ela falou algo do tipo: seu pai e eu vimos no cinema, tão bonito. Nossa, que lindo. Qual que é a história? Não, agora não é um homem pobretão, não é uma mulher, não tem nada disso. Mas eles já estão casados, já estão juntados pelo menos, e precisam de um lugar novo para poderem viver a sua vida, né? E num dado momento eles começam a falar de casamento e tudo mais, e aparece um assaltante. O assaltante quer levar a carteira dele, ele resiste, isso no início do filme, e ele vai lá, o assaltante vai lá e mata o cara. Só que ele não vai para o céu, ele de repente se vê morto, e vê ela ali aos pés dele morta. E ele não sabe o que está acontecendo, porque ele vê uma luz vinda do céu, e ele diz: é para lá ou é aqui que eu tenho que ficar? Aquilo bagunça a cabeça dele, e ele vive como alma penada, andando pelo mundo sem saber o que é que ele está fazendo, né? Para os mais jovens que nunca ouviram falar do que eu estou dizendo, esse aqui foi lançado em 1990, eu ainda não tinha nascido, mas eu vi na Sessão da Tarde, né? Tem uma cena icônica, que ela perde o sono de madrugada, e ela vai fazer o quê? Vai fazer o que todo mundo faz de madrugada, né? Mexer com argila, por que não? Então ela pega um pedaço de barro, ela senta na frente do barro, liga a maquininha e o negócio fica lá girando, e ela tá lá, modelando. E aí ele acorda e fala: nossa, quanto tempo eu dormi? Eu não sei, eu só sei que eu perdi o sono e vim aqui. Aí ele vai por trás dela, coloca as mãos e vão os dois no barro, modelando o barro. E a gente ouve: oh, my love, my darling. A cena mais icônica do filme, né? É Ghost, do outro lado da vida. E ele vai lutar, o enredo do filme é o cara morto lutando para que ela não morra. Olha que coisa interessante. Ele não está preocupado consigo. Ele está preocupado com ela, mesmo morto. Mesmo morto, ele está preocupado com ela. Ele não quer que ela morra. E por fim, ele encontra uma vidente, bem charlatã, uma mulher bem louca, na verdade, que ela finge que fala com os mortos, até que ela de fato descobre que ela pode falar com os mortos. Era pira. Ela fala: não, eu não quero isso pra mim, não. E o carinha, o Sam, fala pra ela: não, agora você vai querer, porque eu preciso da sua ajuda. Você tem que falar com a Molly, a minha namorada, que ela tá correndo grande perigo e que ela precisa se precaver, porque o cara que me matou agora vai tentar matar ela. E é todo o trabalho dele, o filme, depois, é todo o trabalho dele de fazer com que do outro mundo, ele tá no outro mundo, né? Ela, no nosso mundo, seja protegida. Enfim, no fim dá tudo certo, ele sobe para o céu, ele vai para a luz, etc, né? Guardar essas três histórias, né? O que isso tem a ver com a nossa história? Você que consegue fazer relações mais facilmente já percebeu que tem muita coisa a ver aqui. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque essa não vai ser uma história de cultura pop. Eu vou pegar a Sagrada Escritura.
E tem um livro que foi particularmente comentado na Sagrada Escritura, um livro da Sagrada Escritura que foi particularmente comentado por muitos e muitos santos. É o livro, na verdade, mais comentado pelos místicos da igreja. E não é nenhum evangelho, não é nenhuma carta de São Paulo, não é nenhum profeta, nenhum livro do Deuteronômio, lá da lei, nada disso. É o Cântico dos Cânticos. É o livro mais comentado pelos místicos. Agora, finjam vocês que eu não fiz essa introdução, tá bom? Ignorem essa introdução que eu fiz e só ouçam o que eu vou dizer deste livro que está no primeiro capítulo. Ela diz, ela, a amada, que ele me beije com os beijos de sua boca. São melhores que o vinho, teus amores, como a fragrância dos teus refinados perfumes. Como perfume derramado é o teu nome. Por isso as adolescentes enamoram-se de ti. Leva-me atrás de ti. Corramos, que o rei me introduza nos seus aposentos. Exultemos e alegremo-nos contigo, celebrando teus amores melhores do que o vinho. Com razão, elas te amam. E ele responde, dizendo o seguinte: a uma potranca das carruagens do faraó, olha a linguagem, a uma potranca das carruagens do faraó, eu te comparo, ó minha amada. Se fosse hoje em dia, ela ia perguntar, está me chamando de cavalo? Né? Mas não, isso aqui é um hino de amor. A uma potranca das carruagens do faraó, ou seja, nobilíssimas, destes animais nobilíssimas que servem ao faraó, eu te comparo, a minha amada. São belas as tuas faces entre os brincos, e teu pescoço rodeado de colares. Faremos para ti brincos de ouro com filigranas de prata. E assim o livro segue, é uma história de amor belíssima, é o Cântico dos Cânticos, o mais importante, o mais especial, o mais maravilhoso de todos os cânticos, é este. E por que é que os místicos comentaram esse livro da Sagrada Escritura mais do que qualquer outro dos livros presentes na Sagrada Escritura? Porque quem ama mesmo, até a loucura, quer expressar o seu amor de todas as formas. E o livro do Cântico dos Cânticos, mostra para nós uma forma muito humana, muito viva e muito próxima de nós de expressar esse amor. Nós temos comentários de São Bernardo de Claraval, nós temos comentários de Santa Teresa de Jesus, comentários de Santa Teresinha do Menino Jesus, do Papa Bento XVI, João Paulo II, e a lista segue quase que indefinidamente a respeito desses trechos, que são lindos. Cheguem em casa depois e façam essa experiência, leiam esse livro, só ele, do início ao fim, sem pensar em nada, só leiam e vejam o que é que esse livro apresenta para nós. É um pouco escandaloso? Talvez. Nós que não estamos muito acostumados com essa linguagem, ainda mais dentro da igreja, né? O padre começa falando de filme de romance, depois fala de um livro quase erótico das Sagradas Escrituras. Pois é. Mas Santa Teresa d'Ávila, quando vai comentar isso daqui, ela diz que uma vez ela ouviu um bom religioso fazendo um sermão muito admirável, são palavras dela, em que ele se dedicou em especial a falar dos regalos com que a esposa tratava o esposo. Essa coisa mais íntima, mais própria de um relacionamento amoroso, né? E Teresa diz o seguinte: e houve tantos risos, e o que ele disse foi tomado tão mal, porque falava de amor, que eu fiquei espantada. E vejo com clareza ser o que tenho dito. Olha a conclusão que ela chega. Nós praticamos tão mal o amar a Deus, que não nos parece possível que uma alma trate dessa maneira com Ele. Dessa maneira íntima, doce, cálida, que só os amantes conhecem. Você vê um namorado, um casalzinho de namorados, ou um casal de esposa e tudo mais, se chamarem de bebê, paixão, meu, minha. Quem está de fora olha aquilo e pensa, que coisa mais esquisita. Mas para quem está dentro,
Para quem está vivendo aquele relacionamento, aquilo é todo cheio de significado. Quem ama se expressa no amor. E por isso o livro do Cântico dos Cânticos é uma expressão belíssima de amor que a Sagrada Escritura apresenta para nós. E Santa Teresa está chamando a atenção das suas irmãs, porque ela escreve isso aqui para as irmãs, para que as irmãs não tenham medo de ouvirem esse tipo de conteúdo relacionado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a história de amor que nós estamos contando na Santa Missa é uma história do amor crucificado, com toda certeza, mas é também a história de um amor louco, apaixonado, de alguém que fez de tudo para que nós pudéssemos ser felizes. Não é só cruz. E a vida de nosso Senhor Jesus Cristo prova isso. É só pegar os evangelhos. É só pegar os escritos dos santos que mostram a maneira com a qual ele se relaciona com os santos. O problema está em que nós que não temos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós que o tratamos como um Deus distante, aquele justo remunerador, e é certo, ele é mesmo um justo remunerador que vai de fato nos julgar e tudo mais, nós o tratamos de modo muito, muito distante. Nós o tratamos de modo muito distante de nós. Ele está lá no céu. Mas, gente, se nós fôssemos parte do povo do Antigo Testamento, para quem Deus se manifestava numa montanha tremenda e num arbusto pegando fogo, vá lá, até dava para aceitar, né? Mas não. Nós somos o povo do Novo Testamento, do amor que tem rosto e que tem nome, de um Deus que tem face, que olha para nós e diz: tenho sede, dá-me de beber. É bem diferente. E por causa disso, Santa Teresa, ela diz que nós não deveríamos nos importar com essa linguagem esquisita na Sagrada Escritura, muito pelo contrário, né? O que nós devemos é nos espantar por causa do amor que ele teve e tem por nós, sendo nós quem somos. Nós somos dignos de tão grande amor. Nós somos dignos de que ele fale da nossa beleza, como o amado no Cântico dos Cânticos. Que beleza nós temos. O que é que nós temos para mostrar para Deus? Nós somos dignos que o Senhor venha atrás de nós, como o amado do Cântico dos Cânticos vai atrás da sua amada. Nós aqui sendo representados, obviamente, pela amada, que é a igreja, a esposa do Cordeiro. Nós somos dignos de que ele venha atrás de nós, se entregando por nós, se sacrificando por nós, se esforçando para que nós enxerguemos o seu amor. Não somos dignos. E ainda assim ele vem. E ainda assim ele vem. E continua vindo a cada Santa Missa na presença eucarística que está aqui em nosso meio. Mas Teresa vai mais longe. Ela aprofunda as coisas. Porque ela comenta justamente esse primeiro versículo do primeiro capítulo. Beije-me com o beijo da sua boca. Seja muito sincero. Você utilizaria um versículo como este para falar com Jesus? Senhor, beija-me com o beijo de sua boca. Pois é, os santos utilizaram. E não foi afetação, não foi assim, para mostrar para os outros que agora eu tenho uma intimidade com Jesus. Não, isso, pelo amor de Deus, larga a mão disso. A gente tem que ser sincero com Deus. E os santos utilizaram isso. E Santa Teresa, quando ela vai comentar estas palavras, ela diz o seguinte: ó Senhor e Deus meu, que palavras são estas, para que as diga um verme ao seu Criador. Imaginem um verme dizer ao seu Criador: beija-me com os beijos de tua boca. Imagine a dona Baratinha que transita lá no seu quarto de noite sem você perceber, aquela que sai lá do seu ralo bem sujo, aquela que tem filhotinho e você nem percebe que ela tem filhotinho, mas ela está lá passeando no seu quarto, passeando na sua cozinha, entrando nas suas gavetas, passeando nos seus talheres. Imagina a dona Baratinha virar para você e falar: beija-me com os beijos de tua boca. O que nós vamos falar? Vá de retro, Satanás. Essa é a comparação que ela está utilizando aqui. Nós, no caso, somos a barata, obviamente, né?
Nós temos coragem de pedir a Nosso Senhor um negócio desse? E ela continua e diz: bendito sejais vós, Senhor, que de tantas maneiras nos tendes ensinado. Mas quem ousaria, Rei meu, quem ousaria dizer essas palavras, se não fosse por vossa permissão? Eu reconheço que essas palavras têm muitos sentidos. Ela era um pouco criticada pela forma apaixonante com a qual ela tratava a doutrina da igreja, especialmente numa época em que a Revolução Protestante estava a todo vapor e a igreja estava a todo custo tentando manter as coisas, sem muito desvio, para manter a unidade da fé. Os livros dela, inclusive, foram parar na Inquisição, os livros de Santa Teresa, né? Reconheço, ela diz, né, que essas palavras têm muitos sentidos, mas a alma que está abrasada de um amor, a alma que está abrasada, pegando fogo por dentro, por causa de um amor que a desatina, que a enlouquece, uma alma que está enlouquecida de amor. Lembra quando você foi adolescente, a sua primeira paixão, sua primeira namorada, seu primeiro namorado? Pois é, por aí. Uma alma que está enlouquecida de amor não quer saber de nenhum dos sentidos distintos desta passagem, mas apenas de dizer essas palavras: sim, porque o Senhor não impede. Para quem ama, isso aqui é uma expressão genuína do amor, mas para quem ama. E aí ela vai mais longe ainda, e ela associa esse beijo que o Senhor nos dá, dizendo que é um beijo de paz e de amizade. Afinal de contas, você não beija ninguém com intimidade se não há algo de pacífico e de amizade entre vocês. Mesmo que seja um beijo no rosto, de parente, de pai para filho e tudo mais. Beijo é um sinal de amizade. Beijo é um sinal de paz e de intimidade. E é por isso que quando Judas utilizou o beijo para denunciar Jesus, ele foi perverso. Porque ele pegou aquilo que era o símbolo de maior intimidade que eles tinham, para mostrar para os soldados: é ele, levem. Perverso. Teresa então diz que este beijo, ele se dá onde? Na Eucaristia. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, o que está acontecendo aqui de fato é o Senhor beijando as nossas almas, de tal forma a selar esse pacto de paz e de amizade, pelo menos da parte dele. Se nós estamos em guerra com Deus, é outros 500. Se nós somos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, outros 500 também. E aí ela diz, com bastante dureza, ela fala assim: tenho por certo que haverá muitas pessoas que se aproximam do Santíssimo Sacramento e queira Deus que eu me engane. Bom, se já naquela época ela tinha suspeita das suas próprias opiniões, imagina hoje em dia, né? Eu tenho por certo que há muitas pessoas que se aproximam do Santíssimo Sacramento com graves pecados mortais. E que, se ouvissem uma alma morta por amor a seu Deus dizer essas palavras, beija-me com os beijos de tua boca, se espantariam e o considerariam grande atrevimento. Justamente porque uma alma que está em pecado, uma alma que está em guerra com Deus, porque quer fazer a sua vontade ao invés da vontade do amado, ela não consegue entender que o Senhor é puro amor. Ela olha o Senhor como justo juiz que está pronto para castigá-la. Veja a sua experiência com Deus. Como é a sua experiência com Deus? O Senhor é o seu amado? O Senhor é o Deus lá longe no céu? O Senhor é o juiz que está com uma balança medindo as suas boas ações e as suas más ações. Qual é a imagem de Jesus que você tem? Os místicos têm a imagem dele como puro amor. Um amor que se doa, é claro. Que se entrega por amor. Então ela continua dizendo: essas pessoas que estão em pecado mortal e se aproximam do Santíssimo Sacramento gravemente, não deveriam fazer isso de maneira alguma, porque só pioram a sua condenação. Imagine um marido que trai a esposa sabe, e ele ainda assim finge que não está acontecendo nada e continua traindo ela e continua querendo manter o casamento. Senhoras mulheres que aqui estão, vocês com toda certeza seriam muito submissas a essa situação, né? Agora imaginem se aproximar de Jesus numa situação como essa. É muito pior. E ela diz:
Essas pessoas bem podem ler o Cântico dos Cânticos todos os dias e não se exercitar nessas palavras. Elas não darão conta de se exercitar nessas palavras, sequer se atrevendo a pronunciá-las. Porque essas palavras trazem consigo uma imensa majestade. Quem ousará pedir para o Senhor, para que o Senhor lhe dê um beijo? Essas palavras trazem consigo uma imensa majestade. E quando essas pessoas se aproximam do Santíssimo Sacramento, Teresa diz: vós, Senhor, não lhes dizeis nada, porque elas não merecem ouvir. E de fato, o fato de se aproximarem do Santíssimo Sacramento é um enorme atrevimento. Nós não podemos brincar com a nossa fé. O Senhor é um Deus de amor, com toda certeza, mas o amor precisa ser respeitado, honrado, valorizado, e nós fazemos isso a começar com o combate dos nossos pecados. Santo Ambrósio de Milão, muito antes de Teresa, quase 1000 anos antes de Teresa, já utilizava esse trecho do Cântico dos Cânticos também, esse beija-me com os beijos de tua boca, ou em outra tradução, que ele me beije com os beijos de tua boca, para se referir também à Santíssima Eucaristia, mas agora num contexto distinto. Ele dizia o seguinte: aos batizados que acabaram de chegar na igreja, agora se preparando para receber a Santíssima Eucaristia, eles serão beijados pelo Senhor na Santíssima Eucaristia, nesse beijo de paz e beijo de amor. Meus irmãos, nós estamos preparados para receber esse beijo? Nós queremos receber esse beijo? Porque vamos ser bem sinceros, um sinal de intimidade como esse implica um grande compromisso da nossa parte de honrar o amado. Muito grande. E o que é que nós encontramos na Santa Missa? Nós encontramos na Santa Missa esse Senhor que está disposto a nos beijar, para selar a paz conosco, para selar a amizade conosco e para dizer: meu filho, minha filha, meu amado, minha amada esposa, igreja, eu estou aqui por ti, eu me entreguei por ti, veja-me, enxergue o meu sacrifício, enxergue a minha entrega. E como é que nós vamos enxergar essa entrega? Na Santa Missa nós temos tudo, gente. Lembra do Diário de uma Paixão? O primeiro filme que a gente comentou? Pois é, o que é que nós temos na Santa Missa? O diário, não de uma paixão, mas o diário da paixão, a de Cristo. E não é somente a paixão dele, sofrimento na cruz, porque o sentido mais originário da palavra paixão é padecimento. Por isso a gente fala a paixão de Cristo. Mas é também a paixão dele como um amor apaixonado de alguém que busca incansavelmente a pessoa amada. E Cristo fez isso. Cristo fez isso por nós. E onde é que nós ouvimos os relatos desta paixão? Na liturgia da palavra. As Sagradas Escrituras estão contando para nós aquilo que o esposo, Deus como esposo da igreja, tem feito ao longo de toda a história. E depois, no início da igreja, e depois na vida dos santos que são apresentados nas homilias, este é o nosso diário de uma paixão. É este diário que está sendo apresentado para nós, porque, meus queridos, nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Qual era o problema da Ellie lá no filme Diário de uma Paixão? Ela se esqueceu, e porque se esqueceu, não era capaz de amar. Se a gente se esquece do amor de Deus, a gente não ama de volta. Por isso a liturgia da palavra traz sempre no início, para nos fazer lembrar o que fez por nós o Senhor, em sua grande misericórdia, em sua infinita misericórdia. Mas ajudaria muito também se você viesse mais bem preparado para a missa, tendo lido antes a liturgia da palavra, tendo buscado até meditar um pouquinho antes a liturgia da palavra, para tentar entender melhor, antes mesmo do padre comentar, porque às vezes nem dá tempo de comentar tudo. Primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, é muita coisa. E ficar tentando costurar todas as coisas assim, às vezes não dá muito certo. Mas é bom vir preparado, já tendo acesso a esse diário, que é uma história de amor que está sendo contada para nós. Mas não só a liturgia da palavra nós encontramos essa história de amor, não. No momento da consagração, o que é que nós ouvimos em toda a Santa Missa? Uma história. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças,
e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Que corpo? Que corpo? O da cruz? Não só. É o corpo que foi gerado no seio da Virgem Maria. É o corpo que foi adorado por 3 reis magos que viram uma estrela no céu e, movidos pelo Espírito, disseram: é sinal do Messias, vamos adorá-lo. É o corpo do bebê que saiu fugido para o Egito porque queriam matá-lo, pobre coitado. Mal nasceu, já querem matá-lo. É o corpo daquele que ficou 7 anos numa terra estrangeira, no Egito, até poder voltar para casa. É o corpo que conviveu intimamente com Nossa Senhora, que trabalhou na marcenaria de São José, nosso pai, que viu esta igreja profunda, linda, maravilhosa, formada por Jesus, Maria e José, viu esta igreja ativa, em toda a sua força, em todo o seu esplendor, se entregando, se doando, se sacrificando, porque se tem um lugar que a gente pode ver sacrifício, na Sagrada Família de Nazaré. É o corpo daquele que, quando começou a pregar, já fez milagres e chamou as pessoas para a conversão, dizendo: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É o corpo que a mulher que padecia de fluxo de sangue há 12 anos, como tantos de nós padecemos de tantas coisas há tanto tempo, é o corpo que ela pensou em tocar, dizendo: se eu ao menos tocar, não precisa nem ser o corpo, basta ser a roupa, se eu ao menos tocar a roupa dele, eu serei curado. É esse corpo. É o corpo que Bartimeu, embora não sabendo onde se encontrava exatamente, mas sabendo que ele estava ali, como nós muitas vezes na Santa Missa, né? Sabemos que o Senhor está, mas não sabemos muito bem onde ele está. Está na Eucaristia, ok, mas nós vemos o pão, né? Nós não vemos Jesus. É o corpo que Bartimeu, sabendo que estava ali, gritou, como cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus perguntou para ele: o que queres? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, Senhor. É este corpo, meus irmãos, não é só o corpo da cruz, é um corpo que carrega uma história de amor. É um corpo que traz todos os seus atos consigo. Nós comungamos a história de Cristo como um todo. E o sangue derramado? A mesma coisa. É o sangue que foi derramado quando ele era bebezinho, 8 dias depois de ter nascido, no momento da sua circuncisão. É o sangue que foi derramado, figurativamente, no seu trabalho com suor, na medida em que ele santificou o trabalho na carpintaria, dentro de casa, servindo, sendo submisso aos seus pais. É o sangue que escorreu da testa dele, junto com o suor, agora literalmente, sangue literalmente, quando na sua agonia, ele viu o seu pecado. Ele viu o meu pecado. E ele viu o que é que aquilo iria custar para ele. E ele teve medo. E ele disse, como todos nós dizemos diante de uma grande prova: Pai, tudo te é permitido. Por isso eu te peço, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha e sim a tua vontade. É o sangue que foi derramado quando o socaram, quando o flagelaram, quando o cortaram. É aquele sangue que manou da sua mão quando lhe perfuravam um prego, dolorosamente. E por fim é aquele sangue que saiu do seu lado já misturado com água, porque já não tinha mais nada, que se entregou por inteiro. É este sangue que está sendo derramado e que nós consumimos nesta história de amor que está sendo contada a cada Santa Missa para nós. E gente, percebam uma coisa: nós, como figura da esposa, nós queremos alguém que se sacrifique por nós. Nós queremos alguém que se doe verdadeiramente por nós. Não é à toa que os filmes de romance fazem bastante sucesso, e fazem sucesso porque os
Os protagonistas masculinos, eu não sei como é que está agora, os filmes mais novos. Por causa do feminismo as coisas tendem a mudar, né? Mas, até 2004, quando saiu o filme Diário de uma Paixão, você vê, todos os homens, eles se entregam, eles se sacrificam. E por isso que as mulheres adoram ver isso, embora elas saibam que tem dentro de casa um marido que não está muito afim assim de se entregar. Mas ele está. Jesus está. E é nessa história de amor que está sendo contada para nós que nós podemos ter contato com essa entrega, com essa sua doação profunda de si por causa de nós. E Jesus que se entrega, não se entrega em qualquer lugar, né? Jesus se entrega num navio, ou melhor dizendo, Jesus se entrega numa barca. Qual é essa barca? Igreja. E o que tem no topo dessa barca? A cruz. A cruz. Símbolo daquilo que o Jack e a Rose, lá no topo do Titanic, fizeram. Mal sabendo ele que aquele dia seria o dia do sacrifício do amor deles também. Quando eles abriram a cruz no topo do navio, no topo da barca da igreja tem uma cruz. E ai de nós se nós tentarmos tirá-la. Ai de nós. A cruz faz parte da nossa história. E é a igreja, e somente a igreja católica, que pode trazer isso para nós, porque ninguém tem poder de dizer que agora pode transformar pão e vinho. Ou que pode encontrar um pão e vinho em corpo e sangue de Cristo, né? Claro. Ou que agora encontrou uma nova forma de trazer Deus para a terra. Não, essa coisa de igreja católica está ultrapassada. Agora é um novo jeito de se encontrar com Jesus. Você crê bastante, bem firme, pede muito perdão dos seus pecados, mesmo sabendo que você é um miserável, mas crê bastante que Deus vai te salvar. Quem foi que disse isso, meu irmãozinho Lutero? Quem foi? Ninguém. Nem a Sagrada Escritura que você diz venerar tanto e respeitar tanto. A Sagrada Escritura não diz isso. O nosso esforço, portanto, meus irmãos, é o de não só recebermos o sacrifício dele na Santíssima Eucaristia, e não nos esqueçamos, toda vez que recebemos o Cristo, o recebemos imolado. O que é que isso significa? Sacrificado. Enfiaram uma faca nele, o mataram e o estão oferecendo em sacrifício. E nós nos alimentamos deste sacrifício. E na Santíssima Eucaristia também, é Cristo imolado que está aqui, vivo, como lá no Apocalipse, né? O Cordeiro vivo que, de pé, ressuscitado, permanece imolado. Ele está morto e está vivo, para nos dar a vida eterna através da sua morte, se nós escolhermos morrer com ele também. O nosso esforço, portanto, agora é o de manter a nossa entrega e o nosso sacrifício aceitando a cruz, porque só ama quem se entrega. Eu disse, em relação ao filme Diário de uma Paixão, que só ama quem se lembra. Agora eu digo também que só ama quem se entrega. De fato, só ama quem se entrega. E por fim, para a gente já ir amarrando as coisas, o filmezinho lá, o último que a gente comentou, o Ghost, ele parece ser o mais pagão de todos, né? Um filme espírita, uma mistureira de coisa lá, mas ele revela umas coisas interessantes para a gente, porque o que é que Jesus está fazendo conosco na Santa Missa? Ele se entrega a nós, contando a sua história de amor para nós, narrando no seu diário a sua paixão. E ele espera que nós acolhamos isso de braços abertos, em forma de cruz, para que a nossa comunhão com ele seja profunda. Quem quer se unir a Jesus, mas não quer se entregar, não se une a Jesus. Não tem como. Faz parte da estrutura do ser das coisas. E o que é que ele está fazendo no meio disso tudo? Ele não está nos abandonando. Ele não jogou a missão assim e disse: olha, eu te amei, agora você tem que me amar. Se vira, rapaz. Se vira, moça. Vai lá. Não. Ele está, ainda que de modo invisível, ainda que de modo ignorado por nós, ainda que nós não percebamos, ele está ao nosso redor, se esforçando
de modo bem semelhante como o Sam, lá da história do Ghost, ele está se esforçando para que nós tenhamos vida. E no nosso caso, quem é o médium louco lá, a Whoopi Goldberg, lá do filme? A gente tem cara de louco, eu sei, né? Mas são os padres, uai. O que é que os padres fazem? A conexão com a eternidade e a terra. Nós somos os mediadores. A nós foi dada essa missão. Nós recebemos de Deus essa missão e ai de nós se nós não a utilizarmos para o bem das almas, para a salvação das almas. E o que nós, como sacerdotes e o povo como um todo, deve fazer conduzindo o povo cristão, o povo da sua igreja, o povo da igreja de Cristo, nessa jornada, nesse caminho, nessa história de amor que ainda está sendo contada não só na Santa Missa, mas também nas páginas do nosso livro, o livro da nossa vida. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos ser como barro nas mãos do oleiro. Ele quer nos modelar. Frágeis, fracos, quebradiços, pobres, tudo bem, eu concordo com você, mas ainda assim, portadores de um grande tesouro, que é a graça. E ele vem, como o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, modelando os nossos corações a cada Eucaristia. Por isso aquela cena tão emblemática lá do Ghost, que eles estão lá na olaria, mexendo com barro, ela serve tão bem aqui para nós. No momento da comunhão eucarística, Deus está modelando a nós que somos barro, mas somente se nós formos um barro próprio para ser modelado. Porque não é todo barro que serve. Quem mexe com argila sabe muito bem disso. A argila tem que estar preparada. Você se prepara na confissão. E se coloca nas mãos do oleiro para que ele de fato gere, construa esse vaso pobre, quebradiço, frágil, que somos nós, vai fazer o quê? Mas a quem ele deu um grande tesouro. A autobiografia do Fulton Sheen, que foi um dos grandes bispos dos Estados Unidos, e logo vai ser declarado beato, está no processo de beatificação. A autobiografia que ele escreveu a respeito de si próprio, né, se chama Tesouro na Argila. Essa consciência que nós devemos ter, de que nós somos argila, só argila, mas guardamos um grande tesouro, fruto de um grande amor, dentro dessa história que está sendo contada para nós. Por isso, meus irmãos, ao nos aproximarmos da Santa Missa, nós não podemos, de maneira alguma, ir de qualquer jeito, com toda certeza. Nós não podemos nos esquecer do que está acontecendo ali. Nós não podemos nos distrairmos pensando em qualquer outro bem que talvez seja melhor àquele que nós estamos recebendo ali. Há algo melhor do que Jesus em sua plenitude, em toda a sua vida, e agora o seu corpo e o seu sangue, que é dado por nós nessa renovação do sacrifício, mas um corpo glorioso. É o corpo que vem do céu para a nossa salvação. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã que me ouve, se você nunca viveu uma grande história de amor, você está perdendo tempo. Ou porque não conhece o amado, ou porque se esqueceu do amor que ele tem por você. Mas ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo. Filme, boboca, de romance, tá bom. Serve para quase nada. Mas essa história de amor aqui não. Essa é a história de amor da nossa salvação. Daquele Deus que se entregou por nós e que de maneira alguma não nos deixará na mão. Não o deixemos, portanto, porque Ele quer selar conosco esse beijo da paz e da amizade. Estejamos limpos o suficiente pelo sacramento da confissão para deixarmos que esse beijo, ao nos alcançar, também nos transforme como vasos que Ele quer transformar para guardar esse seu grande tesouro, a sua presença no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.